Vetor campo elétrico. Então, campo elétrico, pessoal, é uma propriedade de uma determinada região do espaço, de um determinado conjunto de pontos do espaço, de uma localidade. Mas não é qualquer localidade. Normalmente essa localidade ela fica nas proximidades de uma carga elétrica. Então, ao redor de uma carga elétrica existe uma coisa que a gente chama de campo elétrico. E o que é? É uma propriedade dessa área, desse espaço que fica nas proximidades de uma carga. Essa carga que gera o campo elétrico, que afeta a região em torno dela eletricamente, né? Ela afeta eletricamente o entorno dela, essa carga que gera o campo, a gente chama ela de carga fonte. Carga fonte. E como é que a gente faz para poder entender o que é que acontece nesse espaço, nessa região? Imaginem a vocês o seguinte: eu tenho uma determinada região e eu quero saber se nessa região existe um campo elétrico. Para eu provar que existe um campo elétrico, eu vou usar uma outra carga elétrica. Essa carga normalmente a gente representa pela letra Q minúscula, a carga fonte, uma letra Q maiúscula. E essa outra carga, chamada de carga de prova, como o próprio nome sugere, ela é usada para provar que existe um campo. Eu coloco ela no local onde eu quero saber se tem campo elétrico ali e percebo e olho para ela. Sobre essa carga surge uma força elétrica, ou seja, a gente sabe que existe força elétrica entre duas cargas a uma determinada distância uma da outra, dada pela lei de Coulomb. Se essa carga estiver suficientemente próxima à carga fonte, ela vai ser ou repelida ou atraída. Se forem sinais contrários, vai ser atraída. Se forem de mesmo sinal, ela vai ser repelida. Quando isso acontece, quando eu coloco essa carga de prova num local e surge uma força sobre essa carga, eu digo que neste local existe um campo elétrico. E o campo elétrico ele é intuitivamente calculado dividindo essa força que surge pelo valor dessa carga de prova. Como o próprio nome, lembre mais uma vez, o próprio nome sugere, ela existe para provar que existe um campo elétrico. A função dela é provar que existe um campo elétrico neste local onde ela foi inserida. Percebo que campo elétrico é uma grandeza vetorial. Então, o vetor campo elétrico ele tem 3 parâmetros. Um parâmetro é a intensidade, que é o valor, que é o número. Mas, como todo vetor, ele tem mais 2 parâmetros, que é direção e sentido. Repito, quem tem dúvidas ainda sobre vetores, aproveita e faz uma revisão rápida aí. Para o vídeo agora e procura um videozinho rápido aí sobre vetor. E aí você tira as suas dúvidas. Mas ele tem 3 parâmetros. É diferente de uma grandeza escalar que tem apenas o parâmetro intensidade. Quando eu falo são 8 horas, a grandeza tempo, ela só tem o parâmetro intensidade. Quando eu digo 8 horas, é intensidade 8 e horas é a unidade de medida. A informação é suficiente, já acabou, são 8 horas. Agora, quando eu for falando em vetor, além de um número, além de um valor, eu tenho que dar a direção e tenho que dar o sentido que esse valor está sendo aplicado também.
Então, vamos lá. Intensidade. Então, a gente vai primeiro ver como é que a gente determina a intensidade de um vetor campo elétrico. Simplesmente a gente vai pegar essa fórmula aqui e vai, a partir dela, força dividido pelo módulo da carga elétrica. Perceba que não tem mais a setinha em cima. Essa setinha está indicando que essa grandeza é uma grandeza vetorial. Quando eu escrevo uma letra que representa uma grandeza vetorial, mas não boto a setinha em cima, isso significa dizer que é apenas o parâmetro intensidade deste vetor. Então, a intensidade do vetor campo elétrico é dado pela intensidade da força também. Força também é um vetor, mas quando eu escrevo sem a setinha, significa que eu só estou querendo saber o número. Eu não estou interessado na direção e no sentido dessa força, apenas no número dela, no valor dela, dividido pelo valor dessa carga de prova, é esse Qzinho aqui, essa carga de prova, e em módulo. Então, essa é a forma, uma das formas. Na próxima aula a gente vai ver que existirá outra forma de calcular o campo elétrico, mas essa é uma das formas e é bem utilizada. O vetor campo elétrico, tá certo, pessoal? O campo elétrico, ele tem uma unidade de medida, não própria dele, e sim das unidades a que ele se relaciona, que é força, a unidade de força e a unidade de carga elétrica. A unidade de força é Newton e a unidade de força elétrica de carga elétrica, é Coulomb. Certo? Então a grandeza, a unidade de medida é a Newton por Coulomb. Ok? Vou dar uma apagada aqui para a gente continuar. A gente viu já intensidade. Agora a gente vai passar para a definição da direção e do sentido do campo elétrico. Então, a gente, para descobrir direção e sentido do campo, a gente pode ir por dois caminhos. Um dos caminhos é o seguinte. Um dos caminhos é a gente olhar para a carga de prova. O outro caminho é a gente olhar para a carga-fonte. Então, a gente vai começar olhando para a carga de prova. Deixa eu fazer uma divisão aqui, para eu conseguir usar o espaço legal. Então, primeiro caminho, a gente vai olhar para a carga de prova. Então, eu vou ter aqui, ó, carga de prova ela pode ser positiva e a carga de prova ela pode ser negativa. Só tem essas duas possibilidades. Ou ela é positiva, ou ela será negativa. Quando a carga de prova é positiva, eu vou ter que o campo elétrico e a força elétrica, a força que vai existir entre a carga de prova e a carga-fonte, eu tenho que o campo e a força, eles terão mesmo sentido. Então, pessoal, preste atenção nisso. Eles vão ter mesmo sentido. Quem vai ter mesmo sentido de quem? O campo elétrico e a força. Eles são grandezas vetoriais, eles têm direção e sentido. Então, quando a carga de prova é positiva, o campo e a força, eles vão ter mesmo sentido. Consequentemente, quando a carga de prova for negativa, o campo e a força vão ter sentidos contrários. Então, perceba o seguinte, isso tem que estar dentro da cabeça de vocês, tem que estar no sangue. Se a carga de prova é positiva, campo e força têm mesmo sentido.
Se a carga de prova for negativa, os sentidos do campo e da força eles são contrários. Então, eu tenho duas situações possíveis em cada uma dessas possibilidades aqui. Eu posso ter a carga de prova, ela vai ser sempre, nessa minha situação aqui, ela vai ser sempre positiva. Carga de prova, ela vai ser sempre positiva. A carga fonte, por sua vez, ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa. Então, aqui eu estou primeiro, carga de prova positiva, de prova. Então, a fonte, ela pode ser negativa ou ela pode ser positiva também. Entendam o seguinte agora. Carga de fonte positiva e carga de prova positiva, a força que existir entre essas duas cargas vai ser uma força de repulsão, porque elas têm o mesmo sinal. Então, a força vai estar empurrando essa carga para cá. Nessa situação daqui de baixo, eu vou ter carga fonte negativa, carga de prova positiva. Então, essa força vai ser uma força de atração. Como a carga de prova ela é positiva, campo e força têm o mesmo sentido. Então, descobrir o sentido da força, descobrir o sentido do campo. O campo também está no mesmo sentido da força. O campo está no mesmo sentido da força. Agora, vamos para a carga de prova negativa. As duas situações que podem ter, que é a carga fonte ser positiva e a carga fonte ser negativa. A carga de prova é negativa. Essa é a situação, carga de prova negativa. A carga fonte pode ser positiva ou negativa, como aqui. Mas agora aqui não é mais positiva, as cargas de prova. As cargas de prova são negativas. Vamos estabelecer o sentido da força. Sinais contrários, força de atração. Então, a força tem esse sentido. E aqui, sinais iguais, a força de repulsão. Então, a força vai estar para esse lado aqui. Como a carga de prova é negativa, nós temos que campo e força terão sentidos contrários. Então, se a força está para cá, o campo está para cá. Se a força está para esse lado, o campo está para esse lado. Percebam que em todos os dois casos, a direção é sempre a mesma. Essa direção aqui dessa linha que une as duas cargas. Aqui está um pouquinho para cima, é assim mesmo, não tem problema. Vai ter uma reta que une as duas cargas. A direção ela é sempre a mesma. A questão é, em cima desse tracejado, elas podem ter sentidos opostos ou ter mesmo sentido. Sentidos opostos, contrários, se a carga de prova for negativa. Ó. E se a carga for positiva, vai ter o mesmo sentido da força. A força a gente descobre, né? Sinais iguais se repelem, sinais diferentes se atraem. A outra observação que eu faço é em relação à carga fonte. Quando a gente tem em relação à carga fonte, olha que interessante. Nos casos que a gente estudou aqui, quando a carga fonte era positiva, que foi esse caso aqui, e esse caso aqui, eu estou falando agora da carga fonte. Quando a carga fonte era positiva, nos dois casos que ela era positiva, o campo estava se afastando dela. Ó, a carga fonte aqui, o campo se afastando. Carga fonte positiva, o campo se afastando também. E a gente chega à conclusão de que é o seguinte: quando eu tenho a carga fonte positiva, sempre o campo vai ser no sentido de afastamento.
Se estivesse para o lado de cá, seria assim o campo. Se tivesse aqui nessa área, o campo está para cima. E por aí vai em todas as direções. Sempre a direção vai ser uma direção que a gente chama de radial, como se fosse o raio de uma circunferência. Então, a direção é radial e o sentido é sempre se afastando da carga. Por isso que desse lado o campo está para cá e do outro lado o sentido inverteu. Por quê? É sempre se afastando da carga fonte. Lembrando que a gente está agora, né, olhando para a carga fonte. Se a carga fonte for negativa, a direção, olha para cá, nos dois casos em que a carga fonte era negativa, independente do valor da carga de prova, do sinal da carga de prova, independente, quando as cargas fontes eram negativas, o campo ele estava apontando para a carga fonte. Ó, para a carga fonte. Então a gente diz que o campo ele vai ser sempre de aproximação. Então esse campo aqui ele vai ser sempre, todos os campos ao redor dessa carga, eles serão campos apontando para a carga, quando a carga fonte ela é negativa. Então aqui a gente tem, deixa eu botar de preto, aqui a gente tem o sentido de afastamento e aqui a gente tem de aproximação. Ok, pessoal? Então vetor campo elétrico é isso. Vetor campo elétrico é uma grandeza que, na verdade, ela é uma propriedade do espaço, de uma área que está ao redor de uma carga elétrica. Essa carga elétrica, que a gente chama ela de carga fonte, ela produz uma perturbação elétrica no espaço, normalmente nas proximidades dela. E essa perturbação a gente chama de campo elétrico. Para provar, a gente usa uma carga chamada carga de prova. Coloca ela no local que a gente quer descobrir que se tem campo. Se surge uma força, é porque tem um campo elétrico. Se a carga de prova foi positiva que você usou, o campo e força têm mesmo sentido. Se a carga de prova foi negativa, o campo e a força têm sentidos contrários. Fazendo as 4 possibilidades, as 4 combinações possíveis, você descobre uma outra coisa, que a carga fonte, sempre quando ela for positiva, os campos estão se afastando da carga fonte, estão se afastando dela. E sempre quando a carga fonte for negativa, o campo está sempre apontando para a carga. Tá bom, pessoal? Eu espero ter ajudado. E na próxima aula a gente vai ver, né, outra forma de calcular o campo elétrico. Ok? Então, obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.